Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, evangelista João, capítulo 7. João, capítulo 7. Versos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Meus amados, esta festa a que se refere o apóstolo João é a festa dos tabernáculos. Está claramente colocado isso no capítulo 7, verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. E Jesus não vai de início a esta festa, porque no capítulo 7, verso 1, somos informados de que os judeus procuravam matar Jesus. E ele foi até interrogado por que não ia. E ele disse: não é chegada a minha hora ainda de ir. Mas no verso 14, você pode conferir comigo, está escrito: corria já em meio à festa. E Jesus subiu ao templo e ensinava. O que nós vamos considerar hoje, conforme versículo 37, já se trata do último dia, o grande dia da festa. A festa dos tabernáculos era a festa mais feliz, mais alegre, mais celebrativa de todas as festas de Israel. Era a festa das colheitas. Esta festa durava uma semana, 7 dias. E toda a população rumava para Jerusalém e habitava em cabanas. E celebrava com muito entusiasmo, com muita alegria, a bondosa providência de Deus, dos frutos colhidos da terra. Mas havia um fato nesta festa, que se repetia dia após dia, durante os 7 dias. Quando havia uma procissão, liderada pelo sumo sacerdote, que colhia água lá no tanque de Siloé, e em procissão, seguido pela multidão em festa, dirigia-se ao templo. E na medida que eles iam caminhando, recitavam Isaías 12:3: vós com alegria tirareis das águas a fonte da salvação. E essa era a esperança messiânica. Esse texto trata dessa salvação que seria tirada desta fonte. E esta fonte viria com o Messias, com o Salvador do mundo. Então essa cerimônia se dava todos os dias, nessa procissão do tanque de Siloé, com um jarro de ouro contendo essa água e derramada no altar do templo. Mas no último dia da festa, o apogeu da festa, esta procissão não ocorria apenas uma vez, mas 7 vezes. Era o alto ponto culminante da festa. E é nessa conjuntura que o texto nos informa que no último dia, o grande dia da festa, o apogeu da festa, a consumação da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este é o maior de todos os convites. Feito o convite, Jesus faz uma promessa gloriosa: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
mesmo sabendo que eles querem matá-lo na Judéia, conforme o versículo 1. Jesus se apresenta publicamente aqui dizendo: eu sou o Messias. Em mim está se cumprindo a promessa. Vós, com alegria, tirareis a salvação das fontes da vida. E nesse momento então Jesus se apresenta como Salvador, se apresenta como Messias, se apresenta como aquele que tem a maior de todas as dádivas para oferecer aos seus, aos que creem no seu nome. Então hoje eu quero tratar deste convite da salvação. E este convite é o maior, é o melhor, é o mais importante, é o mais urgente convite que alguém possa ouvir. E se nesta noite, aqui neste santuário, uma pessoa sequer tiver os seus ouvidos destampados pela operação do Espírito Santo, se nesta noite pelo menos uma pessoa que está nos acompanhando, das milhares que nos acompanham, for alcançada por este convite, já terá valido a pena o fato de você e eu estarmos aqui nesta noite. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor Jesus. Isso me recorda o filme A Lista de Schindler, quando Oskar Schindler, no final do filme, ele comunica àqueles judeus que ele havia transferido para uma fábrica fictícia para poupar a vida deles. E então, reunidos no pátio da empresa, ele comunica o fato de que eles estão livres. Ele começa a chorar, porque viu o seu carro de luxo, e disse: com esse carro de luxo eu teria comprado mais 20 vidas, que pereceram. Ele olha para o botão de ouro na lapela do seu paletó, e volta a chorar, e diz: com esse botão de ouro eu teria comprado mais 2 vidas, que pereceram. E ele encerra este filme dramático e épico com uma frase lapidar: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Este convite é o convite da salvação, e eu queria que você acompanhasse comigo, à luz desse texto, quais são as características desse convite de Jesus para a salvação. Primeiramente, é um convite universal. Vejam vocês, se alguém tem sede, sublinhe a palavra alguém. Se alguém tem sede, quem é esse alguém? É o homem, é a mulher, é a criança, é o adolescente, é o jovem, é o adulto, é o velho, é o rico, é o pobre, é o doutor, é o analfabeto, é o cientista, é o indouto, é o filósofo, é o sociólogo, é o antropólogo, é o comerciante, é o industriário, é o taxista, é o motorista de Uber, é o médico, é o engenheiro, é o professor, é a dona de casa, é o religioso, é o não religioso, é aquele que está aqui, que está ali, que está além, não importa de onde vem, não importa para onde vai. Esse convite é dirigido a você. Se alguém, pode colocar o seu nome nesse alguém, é para você o convite. Esse convite é dirigido àqueles que já bateram em todas as portas, buscando encontrar sentido para a vida, preencher o vazio da alma e se frustrou. Esse convite é para você. Esse convite é para você que acha que não tem mais saída para a sua vida, que está acorrentado pelas cordas grossas, as correntes grossas do pecado, do vício, das mazelas deste mundo. Esse convite é para você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Não importa a sua condição, não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, não importa quão complicada esteja agora a sua vida, não importa quão difícil é o seu jornadear daqui para frente e daqui foi até hoje, esse convite da salvação é para você, aqui e agora. Mas em segundo lugar, veja comigo que esse convite é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim. Preste bem atenção, porque não se trata de uma questão de religião institucional. Ele não diz assim: se alguém tem sede, vá à igreja A, à igreja B, à igreja C, à religião A, à religião B, à religião C. Se alguém tem sede, passe por esse ritual, passe por aquela cerimônia, passe por aquela doutrina, passe por aquele segmento religioso. Se alguém tem sede, venha a mim, disse Jesus. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é o único que pode satisfazer a sua alma. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados, é o único que pode curar as suas feridas, é o único que pode limpar você, é o único que pode satisfazer você. Ele é a porta para Deus, Ele é o caminho para o céu, Ele é o único mediador entre você e Deus, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo. É um convite para uma relação pessoal com Ele. Cristianismo não é apenas você ser membro de uma entidade religiosa. Não é apenas você memorizar algumas doutrinas boas, bíblicas, ortodoxas e certas. Cristianismo é um relacionamento pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, esse convite é preciso haver convicção de pecado para você recebê-lo. Então Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será que existe algumas pessoas que não têm sede? Por que Jesus disse se alguém tem sede? Porque embora todos os seres humanos sejam carentes da graça de Deus e tenham dentro de si uma sede insaciável, que as torrentes desse mundo não podem abastecer, não podem satisfazer, que todas as experiências, por mais lúdicas, ou por mais intensas, ou por mais arrebatadoras, não conseguem satisfazer. O que Jesus está pontuando é o seguinte: a não ser que você se reconheça carente da graça de Deus, verdadeiramente um pecador, esse convite não vai alcançar o seu coração. Só quem reconhece a sua sede, vem a Jesus. E eu gosto da expressão, porque vocês notam aqui que Jesus trata de um assunto vital. Quem está com sede não pode esperar. Se você está com sede hoje, você não consegue resolver esse problema semana que vem. É agora. Porque a sede esmaga você, a sede seca você, a sede estiola você, a sede mata você, a sede requer urgência para ser resolvida. Talvez, irmãos, o maior perigo que o ser humano tem é, embora sendo pecador, não reconheça a urgente necessidade que tem de Jesus. Embora injusto aos olhos de Deus, aos seus próprios olhos, acha que é justo. Embora doente e em estado grave, acha que está são. Por isso Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O pecado
é o maior de todos os males. Há muitos males que assolam a humanidade. A doença, o sofrimento, a injustiça, a violência, a pobreza, a própria morte. Mas esses males todos não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta, no tempo e na eternidade. É por isso que a Bíblia é categórica em afirmar que todos pecaram e carecem e necessitam da graça de Deus, da glória de Deus. Mas em quarto lugar, esse convite, o maior de todos os convites, requer um rompimento absoluto do status quo, da situação em que você se encontra para ter Jesus. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha, 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 venha. Não há nenhum ser humano, por mais virtuoso, por mais benemérito, por mais que seus predicados morais sejam reconhecidos, que possa dizer: bom, eu já estou perfeitamente pleno, eu não preciso me desinstalar. É preciso sair de onde você está. E eu não estou falando nem de uma saída geográfica, mas de mente, de coração, onde você vira as costas para aquilo que você viveu, onde você repudia aquilo que você aplaudia, onde você reconhece que a vida que você levava estava na contramão da vontade de Deus, e agora você corre para os braços do Pai. Talvez você diga: bom, pastor, mas eu não me chafurdei na lama, eu não me prostituí, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu honrei minha família, eu honro o meu trabalho, eu sou uma boa pessoa, eu tenho bons hábitos, eu tenho boa cultura, eu tenho uma boa vida, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa admirada. Mas você está tão longe de Deus como é que está lá no fundo do poço. Talvez você não esteja nas profundezas do mar, talvez você esteja no pico das montanhas, mas quem está no fundo do mar e quem está no pico das montanhas não consegue alcançar com a mão as estrelas. Perece o homem chafurdado na lama, perece o homem envolto na sua justiça própria. Todos, sem exceção, precisam vir a Jesus, vir a Jesus, vir a Jesus. Se alguém tem sede, venha. Sabe o que significa isso? Significa que não existe ninguém naturalmente cristão. Significa que, a não ser que você dê esse passo de fé e tenha uma verdadeira experiência de conversão, não há esperança. Em outras palavras, não há ninguém neutro nessa situação. Assim como não há ninguém irrecuperável para Jesus. Indistintamente, homens e mulheres, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, precisam vir, se querem beber dessa água da vida. Mas em quinto lugar, é preciso apropriação. É preciso apropriação. Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui Jesus está falando não apenas do intelecto, do entendimento, da compreensão,
Aqui está falando da experiência. Eu poderia ser um químico, eu poderia dar uma aula sobre o que é H2O, eu poderia compreender isso a ponto de defender uma tese de doutorado e morrer de sede diante de um rio caudaloso que passa à minha frente. Quando eu entreguei meu coração a Jesus e Jesus me alcançou na minha adolescência, mesmo sendo criado numa igreja evangélica, nascido num lar cristão, o primeiro livro que li, evangélico, foi o livro Ateu Já Era. E esse livro é interessante porque o autor narra a situação de um crente de cultura mediana, academicamente falando, desafiado por um ateu intelectual. E o ateu intelectual quis humilhá-lo, rebaixá-lo, expô-lo ao ridículo, chamando-o para um debate público, imaginando que haveria de massacrá-lo com seus argumentos. E aquele cristão simples, apenas com um primário no seu currículo, disse para o ateu soberbo: eu topo o debate, com uma condição: você vai me trazer pessoas que foram libertas pelo ateísmo, ladrões, assassinos, prostitutas, corruptos, gente mergulhada nas drogas, libertas e transformadas pelo ateísmo. E eu trarei um séquito de gente liberta das mazelas da vida, pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Ao trazermos essas pessoas todas, entraremos no debate. E o ateu fugiu do debate, porque não tinha ninguém para apresentar. Ele não tinha ninguém para apresentar. Não basta você ouvir falar de Jesus. Não basta você ser um teólogo. Não basta você conhecer todas as verdades exaradas na Bíblia sobre a pessoa de Jesus. Se você não experimentar Jesus, nada vai acontecer na sua vida. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como alguém chega para você, chupando uma laranja e pergunta assim: quer saber de você se essa laranja é doce ou azeda? Você: eu não sei. É você quem está saboreando a laranja. Se você já experimentou Jesus, você sabe que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele faz tudo novo na sua vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora preste atenção, que em sexto lugar, está escrito no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Veja a posição de Jesus, ele se levanta. Veja, Jesus exclama. Ele fala isso com voz altissonante, com eloquência angelical. E o que é interessante é que nós esperaríamos que quem haveria de clamar é quem está com sede, é quem está perecendo, é quem está carente, quem está sucumbindo. Não, mas é quem tem a água que está clamando, é quem tem a solução que está clamando,
É como se Jesus estivesse dizendo para você: eu estou mais interessado na sua salvação do que você em ser salvo. Eu estou mais interessado em perdoar você do que você em ser perdoado. Ele é a fonte da água da vida, Ele tem a água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. E Ele quem está oferecendo. Ele quem veio ao mundo, Ele quem morreu, Ele quem ressuscitou, Ele quem está à destra de Deus, Ele quem vai voltar, é Ele quem está oferecendo para você nesta noite a água da vida. Mas preste atenção, em sétimo e último lugar, que esse convite é, em sétimo lugar, condicional. Se alguém tem sede. Se alguém tem sede. É claro que Jesus não está dizendo que algumas pessoas são pecadoras, outras não são. Ele não está dizendo que algumas pessoas precisam de salvação, outras não precisam. Ele não está dizendo que algumas pessoas são sãs e outras são doentes. Ele não está dizendo que algumas pessoas são justas, outras são injustas. Ele não está dizendo que algumas pessoas precisam mais do que outras. O que ele está dizendo é que ele está propondo diante de todos a vida e a morte. E ele está recomendando: escolha a vida para que você viva. Ele é a água da vida, Ele é a fonte de onde você tira a salvação. Mas é preciso que você receba esta água. Ele diz: não vim chamar justos. Os sãos não precisam de médico. Ele não está dizendo que existem pessoas sãs e nem que existem pessoas justas. É que existem pessoas que não têm consciência de que são pecadoras, de que estão perdidas e de que precisam beber da água da vida. Aqueles que estão satisfeitos com a sua própria justiça não buscarão esta água da vida. Passarão por ela e a rejeitarão. Mas hoje este convite é feito a todos vocês, a todos nós. Mas, tendo observado o convite, vamos observar agora a promessa do verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, algumas pessoas dizem assim: bom, mas eu acreditei em Jesus e a minha vida continua a mesma. As pessoas estão barateando o que é ter um encontro com Jesus. Em alguns lugares, sem qualquer crítica a qualquer forma de apelo, mas às vezes as pessoas acham que o simples fato de alguém num culto público levantar a mão, ali já aconteceu a conversão. Eu tenho muita dificuldade com relatórios que as pessoas têm de campanhas evangelísticas, quando a pessoa diz: olha, hoje eu preguei e nós tivemos 100 conversões. Você não pode saber disso. Você não tem aferidor para dizer isso. Você pode até dizer: nós tivemos 100 pessoas que atenderam um apelo. Você pode até dizer: nós tivemos 100 pessoas que vieram à frente. Você pode até dizer que nós temos 100 pessoas que assinaram um cadastro dizendo que tomaram a decisão. Mas só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Só o Senhor sabe onde houve salvação e onde não houve salvação. Salvação é obra de Deus, é um milagre de Deus. Ninguém é salvo porque começou a frequentar uma igreja, porque levantou a mão num apelo, ou porque sentiu uma emoção diferente num culto, um calafrio na espinha. Salvação é algo radical, profundo. É ser nova criatura, é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Não é nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É por isso que Jesus diz o seguinte: se alguém crer em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o pastor tal, não é como diz o teólogo tal, não é como diz a igreja tal, não é como diz o concílio tal. É quem crer em mim, como diz a Escritura.
Notem comigo, a promessa de Jesus trata de 3 coisas aqui, e eu quero tratá-las brevemente. Primeiro, vida pura. Se alguém crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aqui Jesus está contrastando, irmãos, água de uma cacimba, de um poço, de águas paradas, lodosas, poluídas, com rios de água viva, que fluem, águas puras. O que Jesus tem para você não é um poço, são rios de água viva, não de águas mortas, águas paradas, águas vivas. É muito curioso, irmãos, como o legalismo religioso transformou o cristianismo numa coisa pesada, densa, triste até. Tem gente que depois que se diz convertida, a vida piorou. Ela não sorri mais, ela não celebra mais. Parece que ficou com a cara carrancuda. Parece que tem um grande não na testa. Parece que ser crente é a coisa pior do mundo. Quando na verdade ser crente, irmãos, é a experiência mais gloriosa do mundo. É a alegria indizível e cheia de glória. É a paz que excede em todo entendimento. É você ter achado um tesouro mais precioso do que tudo e você se apropria dele. É você ter a alegria de saber que o seu nome está no livro da vida. É a convicção de que você está nos braços de Jesus e ninguém pode tirar você. É você saber que tem delícias perpetuamente jorrando do céu e do trono de Deus para a sua vida. É você tomar posse da vida e da vida em abundância que Jesus veio oferecer. É água pura, é vida pura. Mas notem comigo que Jesus não só fala de vida pura, mas ele fala também, agora com promessa, de vida abundante. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E é curioso que ele fala isso em Jerusalém, que não tem rio. Ele fala isso numa cidade que está dentro de um deserto. Ele fala isso para uma população que nem sabe o que significa rios, que eles não têm rios. Para alguém que está acostumado com a sequidão. O que Jesus está dizendo, que o que Ele tem para você não é um filete d'água, não é um córrego d'água, não é um riacho, nem mesmo um rio, são rios de água viva. É vida abundante, maiúscula, superlativa, eterna, abundante. Mas finalmente, e eu fecho aqui, Jesus fala de vida pura, de vida abundante, mas em terceiro lugar, de vida de poder. Porque quando você pensa em rio, ou em rios, você pensa que por onde um rio passa, ele leva o quê? Vida. É nesse sentido que os historiadores dizem que o Egito é um presente do Nilo. É por isso que você lê na Bíblia, nos períodos antigos, que o Egito era o celeiro do mundo, porque por onde passava o Nilo, o mais longo rio do mundo, levava vida. Mas, quando você resolve represar um rio, como se represou o rio Paraná, você tem um Itaipu, que gera força, energia e poder. Quando um crente que tem esses rios de água viva fluindo do seu interior, enfrenta luta, perseguição, sofrimento,
provações. E quando essas águas parecem estarem sendo represadas, o que vai surgir daí é poder. Essa é a vida que Jesus promete a você e a mim nesta noite. Vida pura, vida abundante e vida revestida com a suprema riqueza do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Bom, me permita encerrar então com a conclusão. A pergunta é: o que você vai fazer diante desse convite? Só tem duas possibilidades: rejeitar ou aceitar. Porque adiar não é uma boa possibilidade, não é uma sábia possibilidade, porque você não administra o amanhã, você nem sabe se vai ter chance amanhã, e a Bíblia não lida com amanhã. Essa é uma tolice que Faraó cometeu quando ele vai a Moisés para pedir para Moisés orar por ele, e Moisés diz: quando é que você quer que eu ore? Amanhã. Amanhã não é sua competência, é hoje, é hoje. Eu disse aqui num dos cultos recentes que nós estávamos às vésperas de um retiro de carnaval lá em Vitória, e eu fui convidar um rapaz, filho de um membro da igreja, que estava vivendo a vida muito torta, nas drogas, no álcool, na prostituição, para ir conosco para o retiro, na expectativa de que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele. E eu me lembro até hoje que esse rapaz me respondeu assim, estava com um boné na cabeça, e virou o boné e disse: pastor, eu não quero saber de Deus, eu quero curtir todas no carnaval, quero curtir todas. E nós fomos para o retiro na sexta-feira à noite. No sábado de manhã chega um emissário lá no retiro, o pai dele estava no retiro. Esse moço, na sexta-feira à noite, bebeu todas, bêbado, entrou num ônibus. Quando foi descer do ônibus, tropeçou e caiu, e o ônibus que vinha por trás esmagou a cabeça dele. E ele, que pensou curtir todas, estava agora nas barras do tribunal de Deus para dar conta da sua vida. Esse convite é o melhor convite, mas ele é urgente, ele requer uma decisão. Se alguém tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Curva sua fronte e vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você e Deus sabem se você hoje precisa desta água da vida. Eu não sei como é que está você que está nos acompanhando aí, virtualmente, mas você e Deus sabem se agora você está precisando desta água da vida. Ninguém pode lhe dar, só Jesus. Só Ele é a fonte, só Ele é a água da vida. Só Ele pode matar a sua sede, só Ele pode satisfazer a sua alma. Só Ele pode dar significado à sua vida. Só Ele pode agora fazer de você um filho de Deus, selar você com o Espírito Santo da promessa, e você ter a alegria e a segurança da salvação, a convicção de que seu nome está escrito no livro da vida. Não há nenhum elemento místico aqui, nenhum emocionalismo autoproduzido. Mas se hoje, agora, você se render a Jesus, e você crer nele como Filho de Deus, como Salvador pessoal da sua vida, hoje você pode sair daqui salvo, perdoado, como membro da família de Deus. Ah, Senhor, nós te adoramos porque a tua palavra é a verdade.
Nós te adoramos porque Jesus é a verdade, porque não há salvação em nenhum outro nome, porque não há esperança a não ser em Jesus. Ah, Senhor, se porventura nesta noite há alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus, que esta seja a noite da salvação. Se alguém está acompanhando, meu Deus, pelas mídias sociais e ainda não se rendeu a Jesus, que esta seja a noite da salvação. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Deus que salva. Nós te adoramos porque em Jesus há água da vida para todo aquele que tem sede. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.